que eu tentei colocar para liberar automaticamente, não consegui. Bem, então vamos lá. Então, bom dia. Bom dia para quem, né? Bem-vindo quem está vindo pela primeira vez. Eu vou só explicar um pouquinho, porque tem gente que está chegando, né? O Rodrigo está chegando hoje, né, Rodrigo? Mais alguém tá vindo pela primeira vez? Não? Tá. Então, bem-vindo, Rodrigo. Só vou explicar um pouco o ponto que a gente está aqui da discussão, e aí a gente passa aqui para o comentário do texto do Freud. Então, o nosso objetivo, né, aqui do grupo, o objetivo geral do grupo, né, é entender os métodos de leitura em Lacan. Só que a partir de uma investigação que a gente já vem fazendo há algum tempo sobre o tema, a gente identificou que essa dimensão metodológica do ensino do Lacan, especialmente no que se trata dessa primeira parte, que é do chamado retorno a Freud, da abordagem dos textos do Freud, essa dimensão metodológica parece que tem e é isso que a gente está investigando, né? Tem uma raiz no sentido dele buscar fundamentos para essa dimensão metodológica no judaísmo. Porque ele vai citar autores judaicos, métodos judaicos, e tem uma similaridade do método que ele usa, como a gente está descobrindo aí, do método do que Lacan emprega com o método judaico. E aí, investigando isso, né, a gente chegou num autor que chama Gerard Haddad, que ele não é um autor que eu acho que muito difundido hoje, né? Pelo menos não é um autor que eu tinha estudado anteriormente, que eu tenha visto na minha formação, mas que ele estuda as relações entre psicanálise e judaísmo. É um autor, inclusive, ele está vivo ainda. Eu vi que esses dias ele dá uma aula no CEP, ele mora na França, né? E ele fez análise com Lacan. Tem um livro dele que chama Quando Lacan Me Adotou. É o relato da análise dele com Lacan. Eu não consegui achar o PDF desse livro, não tem mais para comprar, é muito caro para comprar. Só tem, né, aqueles stand virtual, R$ 400, sabe? Se alguém achar, eu gostaria de lê-lo. E aí ele tem uma série de livros que articulam psicanálise e judaísmo. Aí eu peguei o primeiro, que é esse que eu enviei a tradução, né? A tradução não. Que eu enviei a introdução, que é esse aqui, que ele está recuperando a relação, né, as raízes judaicas dentro da psicanálise, mais da psicanálise freudiana primeiro. Ele vai ter outros livros depois que a gente vai se aproximar mais do Lacan. Mas eu achei interessante a gente poder fazer esse movimento primeiro aí, até para entrar nesse universo dos métodos de leitura judaicos, que são super complexos, né? Que tem uma articulação com a cultura judaica, com a religião judaica, como a gente viu no encontro passado, né, que o Wilson apresentou um pouco do pensamento judaico, então foi necessária essa volta. Aí na introdução, o Gerard Haddad vai se referir a dois textos do Freud. Um texto do Freud é esse que a gente vai trabalhar hoje, que se chama O Método de Interpretação dos Sonhos, Análise de uma Amostra de Sonho, que ele mostra, vamos dizer, em ação ali, ele mostra como é o método dele de interpretação dos sonhos, né? Que é o texto que está dentro do livro Interpretação dos Sonhos. E o método, e aí eu achei interessante a gente voltar para esse método, porque o Haddad o emprega aqui, vai dizer que esse sonho, né, ele é decisivo, vamos dizer, para o pensamento freudiano, ou mais do que o pensamento freudiano, para o início da psicanálise com psicanálise, né, aí se distanciando, rompendo aí com o método catártico, hipnótico, com o método proposto por Brouwer, que vinha sendo aplicado, por exemplo, que a gente vai encontrar nos estudos sobre a histeria. E esse texto também ele é interessante, né? Então, porque marca esse rompimento e marca a introdução, o início de fato da psicanálise, né? Que é uma virada metodológica, que interessa também para o nosso tema, né? A gente está pensando a dimensão metodológica, né, da psicanálise, do Lacan.
E é a raiz do que vai vir a ser depois o método, que já está sendo, né? Mas que vai sendo mais formulado depois como método psicanalítico propriamente freudiano. O Freud sempre vai remeter a esse texto. Ele remete a ele na análise do caso Dória, que a gente já trabalhou, ele vai remeter a esse texto depois naquele artigo de 1905, que chama o Método Psicanalítico Freudiano. Assim, ele vai sempre remetendo a esse texto para falar das raízes do método psicanalítico. E esse texto também tem algo interessante, que dá para a gente pensar como um método de leitura, e aí se articula com o nosso tema. Então, aqui a gente já vai ver operando uma espécie de um método de leitura muito específico. Ele vai mostrar como o método de leitura dele se diferencia de outros métodos, né, de interpretação dos sonhos que vieram antes, de concepção, né, do que é o sonho, de como interpretar tanto de certas traduções ali, que ele vai trazer do método criptográfico, do método simbólico, e também da ciência da época. E aí ele vai introduzir, ainda assim, um tanto articulado com esses métodos, né, ele vai recuperar algo desses métodos para construir um método, vamos dizer, mais particular, um método de leitura mais particular para o tratamento psicanalítico. Então, estamos nesse ponto. Aí hoje, então, a gente vai trabalhar com esse texto. Acho que espero a gente conseguir trabalhar com esse texto dessa vez, para da próxima a gente ir para um outro texto, que é a Psicopatologia da Vida Cotidiana, que também é um texto só, não é o livro todo, onde tem um outro método, que é o método que ele vai analisar como ele vai analisar um esquecimento de um nome, né? Então, assim, é um método também de leitura, né, dentro do tratamento. Aí, mas depois a gente vai ver isso. Aí depois a gente volta para a introdução e vai articulando aí com o que o Haddad, trouxe. Então é isso. Quem leu, quem quiser a qualquer momento fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, fazer alguma articulação, só levantar a mão, ou se eu não ver, abrir o microfone, que aí que vocês podem falar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, que eu fui fazendo algumas anotações, né? Eu fui fazendo assim, passando pelo texto mesmo, né? Assim, a gente ir vendo como o Freud vai construindo o texto, os elementos que ele vai trazendo. Não vou focar só na parte que o Haddad cita, porque o que o Haddad vai trazer, né, vai analisar, é o aparecimento de uma fórmula química dentro do sonho do Freud, que é a trimetilamina. Então, ele vai analisar isso. Depois a gente vai comparar, vamos dizer, né, a análise que ele faz com o que o Freud traz sobre esse ponto. Espero terminar, né, conseguir chegar até lá hoje. Mas eu vou passar pelo texto todo, porque eu acho que ele tem um papel, ele é decisivo, vamos dizer, para a psicanálise, se tornar o que se tornou, né? Se tornar de fato a psicanálise e romper com esses outros métodos, o catártico e o hipnótico. Então vamos lá. Então é um texto, né, que o Freud escreveu, né, publicou em 1900, né, a Interpretação dos Sonhos terminou de ser escrito em 1899. E desse texto ele vai explicar, vai diferenciar o método dele de outros métodos e explicar e dar um exemplo de como o método dele opera na prática. Então, o Freud vai partir do pressuposto no texto de que os sonhos são interpretáveis. Então, situando o problema da interpretação como central para a teoria dos sonhos. Né? Hoje pode parecer de alguma maneira óbvio isso, né? Pelo todo o progresso, pelo estudo que a gente tem do Freud, pelo percurso que ele construiu, mas na época, dentro do campo que o Freud queria se inserir, que é o campo da ciência, pensar o sonho como interpretável era ficar como assim, como se fosse um ato imaginativo, né? Como se fosse coisa da imaginação. Então não era algo da ciência.
Era algo, sei lá, uma crença popular, uma crença religiosa. E o Freud queria situar, né, desde sempre, a psicanálise dentro da ciência. Então, ele tentar defender que os sonhos são interpretáveis e que são interpretáveis desde um ponto de vista científico, era a bandeira que ele defendia e que ele recebia muitas críticas, claro, porque ia contra a concepção científica da época, que situava o sonho como uma espécie, como um processo somático, né? A tradição científica da época do Freud compreendia que o sonho era uma espécie. Peraí, que alguém entrou. Compreendia o sonho como um efeito de um acontecimento orgânico, portanto, não interpretável, né? Portanto, não compreensível a partir de uma análise subjetiva, vamos dizer. Já o Freud, ele vai pensar o sonho como um ato psíquico. Um ato psíquico que é carregado de significado, né? Um significado que para ele é inconsciente, então está oculto à primeira vista, né? Tanto para o sonhador quanto para o intérprete, mas que pode ser recuperado a partir do processo da interpretação. E aí, o que é interpretação nesse caso, né? Que aí vai para esse. Tem uma dimensão metodológica aí que é importante. O que é interpretar um sonho? Interpretar um sonho é conseguir reconstruir o sentido desse sonho, que não está dado de forma imediata e óbvia. Mas como que é a reconstrução do sentido? O sentido ele é reconstruído através de uma substituição dos elementos que aparecem no sonho por outros elementos que estabelecem um tipo de elo com esse elemento. Então, assim, isso a gente vai ver na hora que ele faz a análise do sonho, né? Então, interpretar um sonho, recuperar o sentido, é conseguir pegar determinado elemento do sonho, colocar ele num processo, né, associativo, de encadeamento de associações, e ver aonde essas associações vão levar. Aonde essas associações levarem, onde a gente vai encontrar o sentido desse sonho. Depois a gente vai ver isso na prática, ele explicando na prática. E aí ele vai trazer um elemento importante aqui também, que eu achei que é uma referência interessante que ele traz, né? Que essa concepção da substituição de um elemento por outro, dentro de uma cadeia associativa, como o processo de desvelar o sentido, ele vai dizer que já estava presente no Scherner, que é um filósofo alemão. Então, não é exatamente algo que ele inventa. Eu acho que do texto vai ficando claro isso, de alguma maneira, às vezes mais claro, mais subentendido. Esse método, né, que no final vai virar o método da associação livre, não é um método inteiramente inventado por ele. É um método que ele recupera, por exemplo, em Scherner, que é um filósofo alemão, que em 1861, então, assim, alguns anos antes, né, da publicação da Interpretação dos Sonhos, publicou um livro que se chama A Vida do Sonho. Nesse livro da Vida do Sonho, o Scherner, né, ele chamava Karl Albert Scherner, é um filósofo alemão. O Scherner vai propor, né, uma teoria dos sonhos baseada na produção espontânea de imagens psíquicas pelo psiquismo. O Freud vai retomar, né, esse autor porque ele vai reconhecer uma certa dimensão simbólica ali. Então, assim, o Scherner considerava que tinha uma dimensão simbólica na produção dos sonhos. Então, tipo, portanto, poderia ser interpretado, né? Simbólico nesse sentido de um sentido oculto, de um sentido que podia ser desvelado, que se referia a um outro sentido, a um outro significado que poderia ser descoberto.
Mas ele faz uma crítica ao Scherner. Então, ele é como se ele recuperasse essa ideia, mas fizesse uma crítica a uma outra dimensão da proposta do Scherner, que é que os significados para interpretar os sonhos já estavam pré-estabelecidos. Então, ele abre mão disso, né? Porque o Freud, como a gente vai ver, ele vai situar as chaves de leitura para o sonho dentro do próprio universo subjetivo ou simbólico do sonhador. Ele não vai recorrer a chaves exteriores. Inclusive, é a crítica que ele vai fazer aos outros métodos que ele cita. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente isso, porque mostra que o método do Freud ele é uma invenção construída a partir, né, da ideia de outros autores. Então, nesse contexto, como eu falei, né, ele propõe um certo deslocamento das referências, né, científicas da época para pensar o sonho, e propõe que se considere o sonho como um ato psíquico, né, em contraposição aí, né, de uma explicação somática. A explicação somática coloca o sonhador numa posição passiva, né? Então é como se ele só quase assim, ele só o sonhador sofre os efeitos, né, de um acontecimento orgânico quase que tá fora do controle dele, né? Completamente fora, que ele não tem nenhum domínio, nenhum manejo sobre isso. E também ele só sofre a ação disso. Então coloca o sonhador numa posição passiva. Agora, eu acho que quando o Freud faz essa inversão, né, coloca o sonhador como um agente da construção dos sonhos também, e um agente que pode interpretar e reconstruir, né, de reelaborar como esse sonho foi produzido, já coloca ele numa posição ativa no processo, né, tanto de produção do sonho, como abre o espaço, então, de entendimento do sonho. O que é uma mudança, né? O que vai implicar uma mudança metodológica importante. Porque se partir do pressuposto que é só um evento somático, né? Freud não teria como, se ele partisse desse pressuposto, né? O sonho não poderia ser usado como um elemento ali no tratamento. Agora, quando ele situa o sonho como um ato psíquico, que é possível, que tem um significado, um sentido, e que esse sentido pode ser reconstruído, e que esse sentido pode ser reconstruído a partir das associações do sonhador, isso, né, isso pode entrar dentro do tratamento, né, o sonho como algo importante para ser analisado. E isso muda, então, o lugar do sonhador, que coloca o sonhador ali como um participante ativo do processo de reconstrução, de interpretação do sonho, mas também e muda o lugar do intérprete também. Porque como a gente vai ver nos outros métodos, o significado é dado pelo intérprete, né? É o intérprete que vai oferecer o sentido para aquele sonho. Seja por uma intuição, por um dom que esse intérprete tem, uma coisa mais, vamos dizer, mística, ou por transcendente, né? Ou porque isso no método simbólico, ou no método criptográfico, que é onde os elementos do sonho já têm um significado pré-estabelecido, vamos dizer, num livro, né? Numa tradição que o intérprete tem conhecimento e ao qual ele já vai relacionar. Ele pode relacionar. Mas aí, né, tá na mão do intérprete a interpretação. O intérprete possui as chaves de leitura, não o sonhador. Né, se a gente for pensar, né, numa leitura perto dos métodos de leitura, então a gente pensaria que o sonho como um texto que pode ser interpretado, né? É um texto cujo, né, vamos dizer, cuja apresentação literal, a apresentação literal, eu estou pensando como o sonho aparece, precisa ser desvendada, precisa ser interpretada. Se a gente for pensar no que a gente vem estudando, por exemplo, dos métodos judaicos,
por exemplo, do Maimônides, né? É... Maimônides, então, é um filósofo judaico, né, muito importante, que escreveu um livro que chama O Guia dos Perplexos, que é uma espécie de um guia interpretativo da Torá. E um dos pressupostos que ele trabalha é que o texto da Torá ele não pode ser lido a partir da sua literalidade. Ele tem que ser lido de forma alegórica. Então, ele tem que ser interpretado, porque os elementos que estão ali, do jeito que estão ali, se lidos na literalidade, não permitem uma compreensão do texto. É preciso um trabalho interpretativo que vai para além do sentido literal. De certa forma, é o que o Freud está propondo aqui. Então, assim, o sentido literal do texto, tal como ele aparece, pode ser confuso, pode ser maluco, pode ser sem sentido, né, aparentemente. Então, lê-lo na literalidade não funcionaria. A gente vai ter que lê-lo como alegórico. Então, a gente tem que ler os sonhos como uma alegoria, ou seja, como se esses elementos estão ali no lugar de outros elementos que precisam ser desvendados. Só que aí é o interessante, né? Assim, mas para desvendar, para ir além da literalidade, a gente precisa levar o próprio produtor do texto, vamos dizer, o próprio autor do texto, a produzir mais texto, vamos dizer, a partir desses elementos. É como se pedisse para ele, né? Você, olha, então assim, apareceu tal elemento, que elemento isso te lembra? A que elementos da sua vida, da sua história, que outros pensamentos você associa a isso? Então, esse seria o processo de interpretação, né? Que é de substituição desses elementos por outros elementos. Mas tem uma dimensão de não, o sonho não é lido em sua literalidade. Isso é um ponto importante, né? Que, inclusive, depois também vai estar na base do próprio método, né? De interpretação. Está na base do próprio método de interpretação dos sintomas, né? Eles não são lidos em sua literalidade. É, se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper, viu? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, aí no texto, né, a partir disso, Freud vai recuperar alguns métodos de leitura, vamos dizer, ou de interpretação dos sonhos, vai fazer uma crítica a essas dimensões e depois vai propor o método dele. Não me parece que há o Freud faz uma leitura crítica desses métodos. Não me parece que é um rechaço total, porque na leitura crítica, isso é interessante também como método de leitura, né? Quando a gente pensa que, né, vamos fazer uma leitura crítica sobre um autor, vamos fazer uma leitura crítica sobre um determinado pensamento, sobre uma determinada teoria, sobre um determinado conceito. Fazer uma leitura crítica não é aderir, né, não é rechaçar o conceito ou a teoria de um autor. Fazer uma leitura crítica é entender, né, o que é, como que tem várias formas, mas o que é aquela teoria, como que ela é construída, qual que é o objetivo dela, o que ela nos permite pensar, quais são as possibilidades e os limites, né, considerando que a gente está investigando, para poder recuperar dali, vamos dizer, o que nos interessa, o que nos serve, o que nos permite avançar, por exemplo, com uma investigação que a gente está fazendo, e o que não permite. E é isso que o Freud faz com os métodos. Aí um dos métodos que ele cita, primeiro é o método simbólico. O que é o método simbólico, como ele define ali, né? O método simbólico pega o sonho e busca substituir o conteúdo do sonho como um todo por um outro conteúdo compreensível.
e que mantém uma certa relação de similaridade com esse conteúdo. Então, aí já tem um elemento importante. No método simbólico, o sonho é pensado como um todo. A gente vai ver que o Freud não vai pensar o sonho como um todo. Ele vai retalhar o sonho. Ele vai pensar o sonho em partes. Ele vai falar, a minha leitura dos sonhos não é feita em massa, é feita no detalhe. Então, ele vai fazer essa separação. Mas esse sonho simbólico, esse método simbólico, ele pensa o sonho como um todo e vai pensar relações de similaridade. Ele vai dar um exemplo, né, na página 128, né, um exemplo bíblico. Quando Josué, da Bíblia, né, faz uma interpretação de um sonho do faraó. O faraó sonha com 7 vacas gordas, depois, né, dentro do próprio sonho, que se segue as 7 vacas magras. Aí as 7 vacas magras devoram, comem as vacas gordas. Como que o José interpreta o sonho? Ele vai dizer que esse sonho é uma profecia, então também o sonho como uma perspectiva de futuro, né? Prevê um futuro. Freud também não trabalha com essa dimensão da profecia. Então, um sonho profético, que dos 7 anos de fome que consomem toda a riqueza gerada, serão substituídos, vamos dizer, por 7 anos férteis. Então, é uma interpretação por similaridade, porque são 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Aí as magras comem as gordas. Então, aí tem o 7, né? 7 anos de fome vão consumir a riqueza gerada por 7 anos de fertilidade, ou 7 anos férteis. Então, é uma relação de similaridade. E de onde, né? Você pode pensar, mas de onde José retirou as chaves para ler o sonho desse jeito? Aí a gente volta para esse para porque o Freud vai criticar nesse método, né? Então, assim, primeiro que esse método analisa o todo, ele não vai analisar o todo, ele vai analisar partes. Trabalha com relação de similaridade, o Freud também não vai trabalhar com relação de similaridade, né? Mas com substituição. E ele vai dizer que no caso do tira também do sonhador a possibilidade dele poder interpretar o próprio sonho. Então, o saber não está do lado do sonhador, não tem uma participação do sonhador na interpretação, está do lado do intérprete. E de onde o intérprete tira, vamos dizer, essa interpretação? A partir de uma intuição, a partir de um dom. Ele vai dizer em alguns momentos, quase às vezes um exercício artístico, né? Mas é algo assim, é um dom que a pessoa tem, ela torna ela capaz de interpretar. Poderia dizer que esse dom vem de Deus, vem de uma entidade, de uma força, né? Mas aí vai para um campo, né, mais transcendental, religioso, que é o Freud está tentando se distanciar, ele está tentando aproximar da ciência, né? Isso torna impossível, vamos dizer, construir a interpretação dos sonhos como um método científico, porque para ser um método científico tem que ser um método, vamos dizer, que ele possa de alguma maneira demonstrar como funciona, os pressupostos, e que possa ser transmitido e de alguma maneira replicado, né, por outras pessoas. Então ele faz essa crítica ao método simbólico. O que vai ficar, eu acho, desse método simbólico para o Freud é a possibilidade do sonho ser interpretado. Né? Então, assim, no método simbólico, o sonho carrega um sentido oculto e esse sentido pode ser interpretado. E isso é algo que a gente, né, segue dentro do método do Freud. Aí vem o método criptográfico. O método criptográfico o sonho apresenta um código ali secreto. E cada elemento onírico, né, tratado como um signo, pode ser traduzido a partir de uma chave interpretativa estabelecida a priori, que também é composta por signos que vão substituir o que aparece no sonho. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, que ele sonhou com carta e com funeral. Aí carta, ele vai buscar um livro dos sonhos, significa fastio.
E aí também, né, funeral buscado no livro dos sonhos significa noivado. Também tem uma dimensão meio profética de referência ao futuro. Nossa, olha, vem um noivado aí. Ele vai dizer que essa interpretação é mecânica, porque todo mundo, então, que sonhar com funeral vai estar, de alguma maneira, tendo um sonho profético, entre aspas, com relação a um noivado. Né? Então, cria uma espécie de. Né, é uma chave de leitura genérica, né? Geral. A gente vê isso, né? Hoje em dia tem isso, né? Tem uns livrinhos de sonho na internet, se você digitar sonhei com X, vai ter uma explicação, né? Do que você estava sonhando. Só que todo mundo que sonhar com X e for procurar na internet vai ter o mesmo significado, a mesma interpretação proposta. De novo, tira do sonhador uma participação na interpretação do sonho, né? A chave de leitura, né? E a possibilidade, né? O poder interpretativo está totalmente do lado. Aí não tem nenhum intérprete, pode não ter nenhum intérprete quando a gente fala do livro dos sonhos, né? Mas ainda assim, o intérprete é o livro, então é exterior ao, ao sonhador, não tem uma participação dele na construção da interpretação. Então, o Freud vai também criticar, né, esse texto por conta de ser, né, esse método por ser uma interpretação mecânica, mas, ao mesmo tempo, fica algo desse método, no método do Freud, que é tomar o sonho como um texto que tem um código secreto e que pode ser decifrado, e que esse código é composto por signos, que esses signos podem ser destacados e eles vão revelar determinado sentido. Só que a maneira da revelação desse sentido, da investigação desse sentido, para o Freud, não vai para o livro, né? Vai, como a gente está vendo, para a substituição desse signo por outro, mas aí dentro da chave interpretativa do sonhador. Logo após ele fazer a crítica a esses dois métodos, ele faz uma referência a Artemidoro de Daudes, que é um autor grego do século II depois de Cristo, que escreveu um livro que chama A Interpretação de Sonhos. Nesse livro, né, o Artemidoro baseava a prática da interpretação dos sonhos na observação e na experiência. E mais importante, levava em conta o que os elementos do sonho evocavam para o sonhador. Então aí, né, nesse método do Artemidoro, tem uma certa participação do sonhador já. Não que ele empregasse o método da associação livre, né, tal como Freud fazia. Porque para o Artemidoro também já estava pré-codificado, ele já tinha um sistema de codificação, né? Então também tinha essa ênfase no intérprete para decifrar ali o que o sonho trazia. Mas tinha uma dimensão que ele pedia, vamos dizer, para o sonhador tentar associar. E por que que eu acho que assim, a gente tem que pensar isso. Por que que o Freud fala desses, né, desses métodos? Porque porque o Freud, né, ele está fazendo toda uma investigação no texto, né, de como o sonho tem sido pensado, o tratamento do sonho tem sido pensado ao longo né, da história. Então, quando ele traz esses elementos aqui, dentro de uma perspectiva investigativa. Então, assim, ele traz o que está sendo dito sobre o sonho, faz uma leitura crítica sobre isso e tenta destacar o que daquilo contribui, né, pode contribuir para ele avançar com a pesquisa que ele está fazendo. Então, por isso que a gente vai encontrar determinados elementos, né, desses métodos criticados dentro do próprio método que ele produziu.
Então, aí, o método simbólico não permitiria uma apresentação, né, geral, no sentido de um compartilhamento, né, com outras pessoas, então foge da proposta científica do Freud. O método criptográfico tem um problema que depende da confiabilidade da chave interpretativa. Como garantir que este livro, né, ou que esta chave interpretativa que foi buscada está correta ou não? Quem que escreveu esse livro? De onde que tirou isso? Né? Como é que você garante isso? E também ele não podia. Então tinha esse problema. E também, aí pensando na concepção que a gente estava falando da ciência da época, ela também, para o Freud, tinha um problema dele recorrer a ela, né, dele se amparar na ciência da época, do que eles pensavam sobre os sonhos, porque eles pensavam como uma prática imaginativa. Então, tirava a importância, né, do trabalho com o sonho, como como um elemento do tratamento. Então, ele não podia utilizar, né, porque senão não viabilizaria ele pensar o sonho como um elemento a ser tratado dentro da psicanálise. E aí ele vai contar, né, que por conta disso ele não pode contar com a ciência, né, com a teoria da ciência. E aí ele vai dizer que ele extrai dos métodos populares e não dos métodos científicos elementos para a elaboração do seu método. Então isso também é interessante, né? O Freud era um médico, né? Era um neurologista a princípio, né? Então assim, ele está totalmente imerso no campo científico. E ele está tentando, né, sistematizar a psicanálise, ou introduzir a psicanálise, para ser reconhecida como uma ciência. Mas aí ele recorre a métodos de interpretação dos sonhos populares, né? Uma concepção da teoria do sonho popular. Isso é interessante. Ele até fala, né? Eu até trouxe a citação aqui que eu achei interessante, na página 131, no segundo parágrafo, ele até fala: tive de reconhecer que temos aqui um daqueles casos nada raros e que uma crença popular muito antiga e teimosamente persistente parece mais próxima da verdade das coisas do que o juízo da ciência moderna. Preciso insistir em que o sonho realmente tem um significado e que um procedimento científico da interpretação dos sonhos é possível. E aí tem um giro, né? Então, eu parto, né, de uma leitura crítica de uns métodos de interpretação dos sonhos populares, mas é a eles que eu estou alinhado, né? Então é a concepção geral desses métodos, dessas que eu estou alinhado. E eu rompo, então, com a concepção que a ciência moderna propõe sobre o sonho. Porém, eu faço um giro, né, pensando como Freud está pensando, ele faz um giro que ele vai demonstrar, né, ele vai tentar demonstrar, inserir, provar, vamos dizer, entre aspas, né, que essa concepção pode ser pensada, né, desde que reformulada, de forma científica. Então ele vai buscar numa crença popular uma concepção que ele pretende transformar numa concepção científica. É um movimento muito interessante, né? Pensando teoricamente, metodologicamente falando. Implica, né? Implica um questionamento da ciência como um saber, vamos dizer, universal, totalizante, que se tem, que se tinha, que se tem, né? Como se a ciência, quase como se a ciência falasse, trouxesse a verdade ou a última verdade, né? Sobre determinados temas. O que o Freud está falando, não. Olha, tem um tema aqui que a ciência está equivocada. A crença popular, né, ainda que também com problemas, com defeitos, vamos dizer, veicula uma verdade que a ciência não foi capaz de considerar. Mas, né, nesse movimento de que, mas vamos introduzir na ciência, então, para pensar isso como um procedimento científico. Isso é um movimento teórico, metodológico muito, muito requintado, vamos dizer, muito interessante.
E aí, né, só na página 129, tem uma nota de rodapé que ele acrescentou, na verdade, em 1914, que é a mesma nota onde ele fala do Artemidoro, né? Que ele vai falar, que aí ele vai dar essa ênfase que a interpretação do sonho proposto por ele é feita a partir das associações do sonhador e não do intérprete. Ele fala assim: a técnica que apresentarei a seguir diverge da técnica antiga num ponto essencial, isto é, ela impõe o trabalho da interpretação ao próprio sonhador. Ela pretende levar em conta não o que determinado elemento do sonho traz à mente do intérprete do sonho, mas a mente do sonhador. Então, esse giro, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do método, né, esse giro metodológico é do lado do intérprete, é do lado do sonhador que vamos buscar as chaves de leitura para entender esse texto que é o sonho. Não, e é muito interessante, né? Que se a gente for fazer também um paralelo com métodos de leitura, um dos motivos para a gente ter buscado voltar, né, se voltado, vamos dizer, para o método judaico, tentar investigar o método judaico de leitura, é uma citação que o Lacan faz, né, acho que é no Seminário 2, que ele está falando do Maimônides, né, que é esse filósofo, e fala do Spinoza também, que é um outro filósofo, mas ele vai dizer que para a gente entender o pensamento de um autor, a gente teria que fazer primeiro um movimento de reconstrução das regras de compreensão que o próprio autor nos oferece. Então, assim, para entender o Freud, né, ele é o que ele está dizendo que ele faz. Para ele entender o Freud, ele volta para o texto do Freud e entende quais são as regras de compreensão aí que sustentam esse pensamento, que organizam o pensamento do Freud. E a partir dessa recuperação que ele vai entender o pensamento do Freud. Isso seria uma parte do trabalho, né? Assim, uma parte. Ele fala, toda crítica sadia tem que passar por isso. E é interessante se a gente fizer uma comparação agora com essa proposta do Freud, né? De interpretar o sonho a partir do próprio universo simbólico do sonhador, que de alguma maneira ele está dizendo isso. Olha, então, para interpretar este texto que é o sonho, a gente tem que considerar, né, como esse texto se articula a outros elementos, né, ou a dimensão subjetiva, simbólica desse paciente. A gente não vai usar chaves de leitura exteriores para entender, mas a gente vai buscar chaves de leitura dentro do próprio texto, dentro do próprio universo do paciente. De certa maneira, né, tem a mesma lógica. Então, eu vou interpretar o sonho a partir de chaves de leitura que eu vou reconstruir a partir do material que o próprio autor do sonho produz, né? Ou consegue articular sobre o sonho. É um método de leitura, né? Onde você vai ler o texto, vamos dizer, dentro do universo do próprio texto, né? Do que dá condições para aquele texto ser construído, que outras associações se pode fazer dentro do próprio universo textual, que nesse caso é a história clínica do paciente, né? Tem um contexto, porque isso o Freud vai mostrar, né? O sonho, ele está produzido dentro de um contexto simbólico, de um contexto relacional, e o pano de fundo do sonho vai ser esse contexto. Então, a tentativa também é de buscar, vai sendo interpretado, vai sendo vista a partir desse contexto. Então, não são chaves de leitura exteriores que vêm para tentar entender vamos dizer, o pensamento do sonhador.
Isso, inclusive, é uma crítica, vamos dizer, né? Quando se lê um autor, uma teoria, um pensamento do autor, e com chaves de leitura exteriores. A gente já trabalhou isso quando a gente tratou do Kuhn, por exemplo, que ele vai falar da leitura do Aristóteles, como os filósofos do século XVII liam Aristóteles de uma forma anacrônica, que é uma tentativa de ler um autor da Idade Média por chaves, por conceitos, concepções aí da modernidade já, como isso produz uma leitura equivocada. E o que ele vai propor é que, para fazer uma leitura do Aristóteles, para entender de fato o pensamento dele, você tem que considerar o momento histórico que ele está, né, a própria teoria dele, o que ele está propondo, o que ele está pensando, então, dentro do próprio universo do autor. Então, assim, tem similaridades, né? Me parece, desse ponto de vista lógico, esses métodos de leitura com o método proposto pelo Freud. Então, ele vai introduzir essa técnica, né, onde a ênfase está no sonhador. E aí ele vai começar a explicar, né, como que aí funciona o método dele. Então, ele retoma, ele faz uma menção, né, ao que ele tem pensado como método de tratamento dos sintomas. E aí tem uma referência direta aos estudos sobre a histeria, né, que ele publica com o Breuer, em 1895. E ele fala, o método que ele estava utilizando na época parte, né, se articula ao método Breuer, mas o método que ele está utilizando a partir de uma ideia patogênica ou de um sintoma, pede pro paciente ir relacionando, dizendo que outras ideias vêm, né, que podem estar articuladas a essa ideia, e a partir disso ele diz que ele vai conseguindo reconstruir, né, uma certa dimensão da vida psíquica do paciente, que normalmente está articulada à história dela, ou à história infantil, e a partir do momento que ele consegue remontar, vamos dizer, reconstruir essa conexão dessa ideia patogênica, às vezes é uma cena infantil, uma situação que o paciente viveu, ele consegue fazer com que a ideia patogênica seja eliminada. Que a teoria que o Freud está trabalhando nesse momento é a teoria da abreação, né? A ideia dele na produção dos sintomas. O paciente passou por uma situação na infância, né? Ou uma situação em algum momento da vida, que gerou nele uma carga, vamos dizer, afetiva muito grande, mas que não pôde ser escoada naquele momento. Então, a carga afetiva se desconectou da representação, e aí essa carga afetiva se conectou a uma outra ideia, produziu um sintoma, por exemplo, de forma deslocada. E aí o trabalho seria ir, a partir dessa ideia patogênica, desse sintoma, tentando refazer esse caminho até chegar a essa situação que foi vivida, sem possibilidade aí de uma elaboração, dessa descarga do afeto, para que na análise, em transferência, essa descarga possa ser feita, né? Como assim, conectar. É que para ele não era conectar, mas quase que vivenciar, né, essa situação ali em transferência, onde pudesse conectar o afeto com a ideia, né? E aí tem uma descarga. E aí, para ele, quando isso acontecia, a ideia patogênica ou o sintoma era eliminado. Então, mas isso pela via da associação, né? Então, pela via da substituição. Isso Freud fazia com o sintoma. E ele começa a perceber que com o sonho também seria possível fazer isso. Ele começa a perceber que o sonho também era um elemento que ou poderia entrar na cadeia associativa ali para tentar entender, ou era um elemento que poderia ser tratado como um sintoma. Então, o sonho também poderia ser considerado como uma representação, como uma ideia que condensaria, né, toda uma cadeia, vamos dizer, de pensamentos que remontariam a determinada cena, a determinada situação, que no momento não pôde ser, de alguma forma, elaborado.
o próprio sonho que ele vai trazer dele, ele vai falar isso, né? Ah, o Otto veio, o amigo dele veio e me falou uma coisa, né? A gente vai ver qual que é, mas me falou uma coisa e isso me irritou. Mas no momento, me gerou um mal-estar, mas no momento eu não entendi qual que era aquele mal-estar. Eu senti que eu estava sentindo mal-estar, mas eu não consegui dizer para ele, não consegui entender, não consegui colocar em palavras. E aí vem a produção do sonho. Então tem um afeto que não ganha representação, né? E aí aparece de forma deslocada. É a mesma lógica. E aí então o sonho pode ser tratado como um sintoma. E aí entra a técnica da associação livre. E o que caracteriza essa técnica da associação livre? A técnica da associação livre caracteriza, não é caracteriza, como é que se propõe como é que essa técnica funciona ali na análise, né? Freud faz parte do método. O método busca colocar o paciente, levar o paciente a um certo estado psíquico, onde ele abra mão de uma reflexão crítica sobre os pensamentos e se torne um observador, ou um auto-observador dos seus processos psíquicos. De novo, tenta colocar o paciente de uma forma ativa no processo. Então, olha, abra mão, né? Ele fala para o paciente, né? De ficar criticando, analisando seus pensamentos e tente permitir que se observar os seus pensamentos e me comunicá-los tal como eles aparecem, mesmo que sejam vergonhosos, mesmo que sejam, lá, pareçam desimportantes, me comunique do mesmo jeito. É um método que se diferencia do método catártico e do método hipnótico, que o Freud vinha utilizando, e tem um objetivo de levar o paciente num certo, que ele fala, um certo estado de adormecimento, né? Próximo de um estado hipnótico, porque ele acha que esse processo permite que o paciente associe, né? Que os pensamentos venham, pensamentos inconscientes apareçam. E desse processo, o que de fato vai interessar ali, que é ouro, vamos dizer, para o trabalho, que é o que ele entende que é o efeito que o método vai produzir, o método psicanalítico, nesse caso, vai produzir, é a possibilidade do aparecimento das representações involuntárias. O que são essas representações involuntárias? No texto do método psicanalítico freudiano de 1905, elas já vão aparecer com o nome de ocorrências. As representações voluntárias seriam esses pensamentos. Qual texto? Ai, desculpa. Oi? Pode falar. Quer falar algo? Não? Foi só. Oi? Ah, qual texto? Método Psicanalítico Freudiano, de 1905. Nesse livro aqui tem, ó. Que é o primeiro texto, assim, né, que o Freud apresenta, vamos dizer, a técnica dele de uma forma mais direta, né, sem ser nesse texto aqui. E aí, nesse texto também, ele faz referência a esse texto que a gente está trabalhando. Se você ler os dois textos, você vê que é muito parecido, assim, né? O que ele está propondo é muito parecido. Só que ele vai mudando alguns nomes, alguns termos, mas essas referências involuntárias me parecem que é o que ele chama ali de ocorrências, que seriam esses pensamentos vergonhosos, ou que aparecem sem sentido, que num estado comum de vigília, ou ainda por essa ação da reflexão crítica, não apareceria. E é o que ele acha que tem que aparecer, porque são eles que vão dar as chaves, vamos dizer,
para a elucidação dos sintomas. Que assim, uma palavra que soou estranha, um ato falho, algo que o paciente diz, um afeto, né? Nossa, fiquei angustiado com isso que eu falei, né? Algo nesse sentido, uso de algum termo que parece meio fora de contexto, uma coisa que dá vergonha, nossa, eu vou falar isso aqui, mas não queria dizer, eu acho que dá vergonha, ou ah, me veio isso na cabeça, mas não parece que é importante. Me fala, né? Porque também pode ser um tipo de, vamos dizer, uma espécie de estratégia psíquica de tirar, de desinvestir a energia de uma ideia para fazê-la parecer que ela é sem importância. Mas justamente ela pode ser a mais importante do que aquela que está investida. Porque aquela que está mais investida, aquela que tem mais afeto, vamos dizer, que quer ser mais dita, por exemplo, pode ser só um efeito de um deslocamento de uma condensação, que escamoteia, né, outras ideias que são de fato importantes. Então isso, né, se torna vai se tornar algo importante para o Freud, e cada vez mais, né? Mas sempre isso, está do lado do sonhador, né? É do lado dele, essas representações voluntárias ou essas ocorrências. E aí ele faz uma referência ao Friedrich Schiller, que é um poeta, um filósofo da época. O Schiller, né? Ele até cita aqui, faz uma longa citação do Schiller, justamente sobre cadê onde que eu. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui. Na página 134, a citação que ele faz. Que o Chile está criticando, né? Tá criticando a queixa de algumas pessoas sobre a dificuldade de escrita, né? Assim, a dificuldade de imaginação. E ele vai falar isso, assim, as pessoas têm dificuldade de imaginar porque ficam se criticando muito. Então ele vai dizer, então porque às vezes a palavra que você encontra não é aquela palavra ainda, mas ela vai te levar a uma outra palavra, uma outra associação, e vai ser aquela que vai ser a relevante. E o Freud lia muito o Schiller, ele tinha muito interesse pelo Schiller. Tem um livro do Schiller, quer ver? Deixa eu pegar aqui, esqueci o nome. Schiller, Frederick Schiller. Só estou procurando aqui somente, se eu acho. Não tô achando. Não achei. Mas o Freud era um leitor, né, do Schiller. E então, assim, tem a ver com isso, assim, né? Esse processo, né, do método psicanalítico, de interpretação dos sonhos, que também vai ser o método de interpretação dos sintomas, tal, que é não se tentar suspender um processo de crítica em relação ao pensamento, né? E se permitindo, vamos dizer, ir associando e trazendo aquilo que vem à mente de uma forma mais ou menos espontânea. Que isso seria condição, vamos dizer, isso é uma herança do método hipnótico, né? Isso seria uma condição para que o tratamento pudesse acontecer.
E isso seria uma condição também para que pudesse fazer, então, a interpretação dos sonhos. Outro ponto importante da análise dos sonhos é que os sonhos ele não é analisado como um todo, né, como a gente tinha falado, mas ele é analisado em partes. Então, o sonho ele é retalhado. Porque para o Freud, o sonho ele é composto, ele é um conglomerado de informações psíquicas. Então, um sonho ele é uma condensação de uma série de pensamentos, né, ou de uma série de cadeias de pensamentos que podem ser reconstruídas, reconstituídas a partir desse método da associação livre. Então, um elemento do sonho, ele está prenhe ali, ele está condensa toda uma cadeia associativa, toda uma cadeia de significados, né? Se você se debruçar sobre ele, sobre esse elemento, e pedir para o sonhador associar, você vai conseguir reconstituir quais são essas cadeias. E essas cadeias vão levar, né, a pensamentos inconscientes, que são eles, na verdade, o que estão motivando a produção do sonho, a produção do sintoma. Né? No fundo, vão sempre levar a história clínica do paciente. E aí, né, ele vai para o sonho. Que ele vai analisar um sonho dele. Ele dá todo um motivo aqui, que eu não vou entrar, porque ele decide interpretar o sonho dele, mas aí ele vai para o sonho. Então, o que ele vai contando aqui do sonho? Né? Então, primeiro ele apresenta a teoria, né? Você vê? Ele fala de onde ele tirou, como é que ele construiu, né? Qual que é a teoria dele, né? Teoria metodológica aí, interpretação dos sonhos, e ele vai mostrar como é que é. Então, ele começa contando, ele traz um relato preliminar. Esse relato preliminar, né, é importante aí para entender como o sonho foi produzido. Ele vai falar que no verão de 95, ele estava tratando de uma jovem senhora que era sua amiga da sua família. Diz que tinha alguns problemas em jogo nessa relação, porque a menor era menor, vamos dizer, a autoridade médica, por ele ser amigo da família e ser amiga da paciente. Então colocava um problema ali, né? Ele, ao mesmo tempo que ele estava tratando, então no lugar de médico, ao mesmo tempo ele era amigo. Então ele acha que isso de alguma maneira enfraqueceria a autoridade médica, ou uma influência que ele poderia ter ali sobre o tratamento. Ele diz que o tratamento teve um sucesso parcial, porque houve um tratamento da angústia histérica, mas os sintomas somáticos não desapareceram totalmente. Nesse momento, ele conta que não tinha estabelecido ainda um critério para a resolução do caso clínico. Depois, né, ele vai ir reconstruindo, né, quais são esses critérios, que é considerar o que se espera de uma análise, o que se considera como a resolução de um caso, de um tratamento, até onde uma análise pode ir, o que se espera, né, até onde uma análise vá. E a resolução não agrada a paciente fica incomodada com essa resolução parcial do problema que ela estava enfrentando. Aí o Otto, que é amigo do Freud, faz uma visita ao paciente, a família dela, né? Eles também são amigos, ó, tem um amigo em comum ali. E quando ele volta da visita, ele conta para o Freud que ela estava melhor, né? Que é a irmã, né? Que ela estava melhor, mas que não estava totalmente curada. Aí o Freud vai sentir que o Otto, na verdade, o repreendeu. Que é como se, olha, você prometeu que trataria da paciente, que obteria resultados X. Mas esses resultados não foram obtidos. Então aí, né, cria uma espécie de sensação de que o Otto estava julgando ele, estava do lado da família da paciente, porque a família da paciente também achava que o Freud não via com bons olhos o tratamento do Freud, que é esse tratamento psicanalítico. E aí o Freud se irrita. E eu achei esse ponto interessante. Ele fala, ele se irrita, mas eu não entendo direito. Se me gerou uma sensação desagradável, mas assim, eu não entendo direito que sensação é essa. Então ele não consegue expressar ao amigo.
Acho que esse é um ponto importante, que isso toca, né, as hipóteses dele sobre a produção do sintoma, a produção do sonho. É uma situação onde uma situação gera um afeto, vamos dizer, intenso, só que esse afeto não é elaborado em palavras e nem colocado ali na relação. E isso produz, pela via aí, vamos dizer, de um deslocamento, pode produzir um sintoma, mas nesse caso, pela via do deslocamento, produzir um sonho. E é nessa noite, né, ele vai, né, ele vai redigir o caso clínico, né, ele se sente mobilizado, então, a redigir o caso clínico para mandar para um outro amigo em comum, que é uma doutor M, que ele coloca uma autoridade no assunto, né, acho que tentando justificar ali, né, assim, o tratamento dele, como foi, o que ofereceu, e ao mesmo tempo ele tem um sono. E aí, né, aí se vocês estiverem com o texto, acho que vale remeter o texto, acho que a gente não precisa necessariamente passar pelo sonho todo, mas vocês podem ver que o sonho vai ser dividido em retalhos. Então, ele vai separar. Ele sempre começa com uma frase, né, o sonho, e com a associação que o próprio Freud faz do sonho. Então, ele vai fazendo isso com vários pontos. Eu vou pegar alguns aqui só como exemplo, e depois eu vou ler o da trimetilamina, né, que é o que nos interessa mais aqui, porque é o que conecta com o texto do Haddad. Peraí que eu fiz aqui. Ah, tá. Ah, não, primeiro ele conta o sonho, né? Só resumindo, né, qual que é o sonho, né? Então, no sonho ele vai recriminar a paciente, dizendo que é culpa dela, que ela não estava totalmente curada. O Otto vai aplicar uma injeção de ácido propanóico. Aparece a fórmula da trimetilamina, que é a forma que o Haddad vai trabalhar. Ele vai localizar que os eventos do dia anterior participam da produção do sonho, né, ficando evidente o tema. Vai dizer também que o leitor do relato do sonho, sozinho, não é capaz de interpretar o sonho. Sim, ele vai colocar a quem está lendo o sonho, sem um contexto, não vai ser capaz de interpretar, e o próprio sonhador não é capaz de interpretar. Isso eu achei um ponto importante também. Ele destacar isso, né? E o próprio sonhador não é capaz de interpretar o sonho sozinho, e o intérprete, vamos dizer, quem se coloca nessa posição de leitor e intérprete, não conseguiria interpretar sozinho também. Então, abre um caminho que é preciso produzir as chaves de leitura. Então, o método do Freud também é um método que produz, né, as chaves de leitura. Então, é um método produtor. Então, ele vai produzir as chaves de leitura para o próprio sonhador compreender o sonho e para o próprio intérprete também compreender o sonho. E aí, para fazer essa compreensão, precisa de uma análise minuciosa. E aí ele vai pegar o sonho, né? Acho que quem não leu depois pode ler, tá na página 139. Mas o cerne do sonho é isso, ele recrimina a paciente por ela não estar totalmente curada, coloca o Otto aí como aplicando uma injeção para tratar de certos sintomas, que também são sintomas que não eram sintomas mais preponderantes dentro do caso, e aparece a forma da trimetilamina. E aí o Freud vai dividir esse sonho em várias partes e vai analisar. Né? Qual que é o contexto? Né? Ele faz o contexto do sonho. O contexto do sonho é uma festa de aniversário de sua esposa. E aí vem a primeira análise, né? Freud recrimina a Irma. Aí ele fala, na página 140. Recrimino Irma por não ter aceitado a minha solução. Digo, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. E aí, em seguida, ele faz uma associação. Por exemplo, ele faz uma análise, né, do que aquilo faz ele se lembrar.
Então faz ele pensar que naquela época ele acreditava que o seu papel era comunicar o sentido oculto do sintoma ao paciente, que isso resolveria. O êxito do tratamento dependia de se o paciente aceitasse ou não a comunicação. Se o paciente rejeitasse, era completamente responsabilidade do paciente. E o fracasso do tratamento não era do analista. É uma lógica, né, interessante, né? Sim. Então, ele achava que tinha que comunicar esse sentido oculto. Então, então tá. Então, faz todo esse trabalho de associação, de reconstrução do sentido, né? E aí você vê que tem uma participação do analista nessa reconstrução. Então, num primeiro tempo, as chaves de leitura vão ser construídas a partir do que o paciente está trazendo, né? Vai pedir para ele associar, mas aí entra um papel do analista, né? Que aí depois, né, a gente também vai ter que pensar, né, que não vai aparecer aqui, e eu acho que é um certo problemática dentro dessa discussão do método no Freud, que eu não sei se aparece, que é o que o analista faz a partir do momento em que ele recupera essas associações que o paciente faz sobre o próprio sonho dele e comunica, né? O que acontece entre a associação que o paciente faz e a comunicação que o analista faz? Tem todo um trabalho ali que o analista tem que fazer de elaboração desse sentido oculto para devolver para o paciente. Então, assim, a reconstrução desse sentido tem uma participação ativa do analista, que não fica claro, né? Em muitos momentos da obra do Freud, me parece. Assim. Você trabalhou com o caso Dora, não me parece que ali fica claro como é que é esse processo que vai da associação que o paciente fez à comunicação que o analista faz. Tem um percurso aí, né? Não é algo só porque o paciente associou com uma cena, tá dada a interpretação de uma forma direta, objetiva. É preciso um trabalho de construção ali em jogo. Então, isso acho que isso não tem como a gente responder a partir desse texto, né? Mas tem tudo a ver com o método de leitura, né? Que aí, qual que é o papel do analista na interpretação do sonho? É só pedir para o paciente associar? Então vai associando, que essa associação automaticamente vai levar a determinada cena, e essa cena vai aparecer, e isso vai tratar do sintoma? Né? Não parece que é tão simples, né? Se a gente for pensar na prática clínica, não é simples, né? Não é porque o paciente associa que isso, né, faz com que o tratamento avance ou que isso ajude ele a pensar em coisas que ele não tinha pensado antes, ou a trazer ou a remeter a outros sentidos, outras situações, outras cenas conectadas ao que ele está pensando, né, ao sintoma, etc. Não parece que é tão simples. E aí essa ideia essa é interessante, né? Que o êxito, tá, então eu comunico. Se o paciente aceitar a comunicação, boa, né? O tratamento tá sucesso. Se ele não aceitar, aí é a responsabilidade dele não ter aceitado, o fracasso está do lado dele. Nesse caso, parece que o Freud não pensa que a interpretação que ele está fazendo pode estar equivocada. Que ele comunicou um sentido oculto, né, do sintoma ao paciente, mas que ele que está equivocado, que ele fracassou na construção da interpretação e que teria que se pensar em outra, então. É interessante isso, porque aí não tem saída, né? Aí o analista vai estar sempre certo. Então isso é um problema do método, né? Assim, é um pressuposto equivocado, né? E tem tudo a ver com o tema com que o Freud está sofrendo, né? Que ele está tentando, vamos dizer, se eximir ali da responsabilidade, da culpa, pelo tratamento não ter tido os resultados que a paciente esperava, que deve estar culpando ele também. Né? Né? E aí também nessa parte, aí o Freud está tentando investigar qual é a intenção, né, dele ao, né, elaborar o sonho. Será que é tentar se livrar dessa culpa? Em certo sentido vai parecendo isso, né? Porque ele vai
tentando se eximir da culpa, né? E aí ele vai trazendo, assim, nessa mesma lógica, ele vai trazendo trechos e vai propondo interpretações, né? E depois, a segunda ele traz as queixas de Irma, dores na garganta, no ventre e no estômago, elas a oprimem, que aparece no sono. Aí ele fala, tais sintomas não eram o foco do tratamento. Aí o Freud se pergunta, então por que isso aparece no sonho? Mas não tem resposta. Então também a associação nem sempre permite chegar a uma resposta, tem limites. Aí depois, no outro ponto, ela parece pálida e inchada. Aí Freud acredita que nesse ponto a Irma represente outra pessoa, mas também não consegue avançar. Então, assim, a associação é limitada também, né? Tem um retalhamento do sonho, algum dá para avançar mais, outros avançar menos, outros ele não consegue nem avançar. Aí, né, vou pular os outros e vamos chegar lá na trimetilamina, que está na página 149. Então, o Freud no sonho vai ver a fórmula a forma clínica dessa substância de uma forma destacada ali no sonho. Freud, né, na interpretação dele, acredita que tinha uma intenção, ele tem uma intenção em jogo, né, do sonho de colocar isso como destaque. E aí o Freud vai aplicar o método e vai começar a associar. Então, o que essa fórmula remete ao Freud? Primeiro, remete a um amigo dele, o Fliess, Wilhelm Fliess, que é um colega de trabalho lá, né, que ele tem uma introdução muito grande sobre os trabalhos dele. E Fliess ali, né, assume uma posição na relação com ele de apoio, né? Então, assim, é uma figura contrária a essa ideia da culpa, né? Então, assim, apoia ele no trabalho dele, na investigação dele, né? Embora possa ter algum tipo de crítica, mas está sempre apoiando o trabalho do Freud. É um interlocutor importante do Freud, o Fliess. E o Fliess, né, tinha dito um momento para o Freud que ele considerava que a trimetilamina era um dos produtos do metabolismo sexual muito importante. Considerava algo muito importante no metabolismo sexual. O que né, remetia a Freud à teoria da sexualidade dele, que é um ponto central, né, para ele pensar a teoria das neuroses, produção dos sintomas. Então, a trimetilamina lembra, de um certo ponto, a um amigo que o apoia, né? Que está ali trabalhando com ele, né? E que, de alguma maneira, apresenta para ele uma hipótese, né? Sobre o metabolismo sexual, que corrobora, vamos dizer, com a teoria do próprio Freud. Então, está numa situação de apoio, né? Está mais corroborando com o Freud do que criticando. E aí ele faz uma formação que eu achei meio esquisita, né? Que ele fala, entre aspas, minha paciente Irma é uma viúva jovem. Se minha intenção realmente fosse desculpar meu fracasso em seu tratamento, a melhor forma de fazê-lo seria recorrer a esse fato, que seus amigos bem gostariam de mudar. E como é estranha a composição desse sonho. A outra mulher que no sonho tem como paciente no lugar de Irma também é uma jovem viúva. Eu achei meio nebulosa essa frase dele ali, mas a minha impressão é que, baseado na teoria da sexualidade dele, né, que a sexualidade tem um papel decisivo na produção dos sintomas, né, situar a jovem como viúva, então, né, sem relações sexuais, parece que para ele, nesse momento, de alguma maneira, tinha relação com a causa dos sintomas. Mas, de alguma maneira, como se estivesse culpando-a, né? Assim, não sei, ficou meio nebuloso isso, né, para mim. Mas ele faz essa associação. Então, a associação que o Freud faz aqui sobre a trimetilamina que é um aspecto importante da sexualidade, né? Na época, isso é uma ideia totalmente em desuso, né? Na época era algo importante, então remete essa teoria da sexualidade dele e, ao mesmo tempo, a um amigo que acolhe ele em concordância, que não rejeita suas ideias.
que ele fala, eu recorro a este amigo quando eu me sinto isolado, que eu acho que é como ele está se sentindo nessa situação, com a paciente, com a família do paciente, com o outro. E é interessante que depois a gente vai comparar, a gente pode começar comparando no próximo encontro, com a interpretação que o Haddad faz desse ponto da trimetilamina. Que ele vai relacionar com o pai, com o judaísmo, né? Ou seja, a interpretação que o Haddad faz, a gente vai ter que pensar, mas me parece muito difícil de ser encontrada no que o Freud está trazendo. E a gente vai ter que ver, assim, pensar que chave de leitura que o Haddad está usando, onde que está partindo para fazer essa interpretação. Se é uma interpretação de fato que tem uma sustentação ali no material do Freud, no texto do Freud. Mas eu achei interessante, assim, que até agora eu não consegui fazer uma relação. A gente pode começar na próxima, retomando esse ponto da trimetilamina, para buscar fazer essa relação. E aí, né, de alguma maneira, assim, nosso tempo está dando, assim, mas ele vai, né, depois dessa leitura do sonho e tal, que é o trabalho é esse, assim. Então, o trabalho de interpretação dos sonhos é separar os elementos que o sonho traz, pedir para o paciente associar, porque essa associação vai reconstruir determinadas cadeias que vão levar, vamos dizer, aos conteúdos que de fato estão produzindo o sonho. E, né, essa reconstrução tem um efeito de tratamento, que eu acho que isso é importante. Esse tem um efeito de tratamento do sofrimento, do sintoma, né, das problemáticas ali que o paciente está vivenciando, né, está se queixando o analista. Então, assim, dá para pensar como um método de leitura, né? Assim, você pega um texto, divide ele em partes, igual ele fez aqui, né? Um texto, divide ele em partes e vai associando para tentar descobrir o sentido. Mas o sentido não pode ser buscado no intérprete, mas no sonhador. Se a gente fosse pensar como um método de leitura de textos, então eu estou lendo Freud. E aí eu separo os vários elementos, as várias ideias que o texto do Freud compõe. Para entender aquela ideia, né, eu não vou me basear no que eu acho. É isso que o Freud está dizendo, me remete a algo da minha vida, a algo da minha história, algo que eu li em outros autores. Dentro desse método, eu vou tentar. Isso que o Freud está dizendo, remete ao quê? Dentro da própria obra dele. Então, é buscar uma associação dos elementos que aparecem dentro do texto do Freud, dentro do próprio texto do Freud. Né? Pode ser esse mesmo ou outros, né? Que o Freud produziu. Né? Isso seria, né, se fosse pensar com um método de interpretação de textos, mais próximo de um método de interpretação de textos. Né? Isso é um método, né? Existem outros métodos, existem outras formas de pensar. Bem, mas eu pensei, né, trazer isso para vocês hoje. Aí na próxima a gente pode né, vou retomar só essa parte de tribetilamina, aí a gente já articula com o texto do Haddad, para a gente fazer essa discussão, né, que é algo que nos interessa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma observação? Né, alguma pergunta? Pensou em algum, né, associou com alguma outra coisa, algum texto, né? Alguma coisa que a gente já vem discutindo, se quiser trazer. Não? Tudo bem. Mas então, assim, então a gente faz isso. Assim, então, para o encontro que vem, vocês puderem, né, ler a introdução,
Eu acho que com destaque para essa parte que ele fala da trimetilamina, né? O Haddad fala, para a gente fazer essa comparação. E aí depois a gente já lê o Psicopatologia da Vida Cotidiana, e aí também a gente, né, tenta fazer essa comparação, essa articulação. Beleza? Aí a gente se vê então daqui 15 dias. Obrigado, viu, pessoal, pela participação. Até lá.